Depois dos portugueses ladinos infantes, enganando e trucidando ingênuos silvícolas, e depois dos destemidos bandeirantes esmagando cocares, cabeças e clavículas, ficou estabelecida a sangrenta tradição. Tivemos 500 anos de branca supremacia, levando tudo do índio, que ficou na mão, sem terra, sem árvore, sem alforria. Mas foi todo acontecido pouco. Nesta terra de manos cruéis e loucos, inventaram uma nova moda por esporte. Com fogo, pedras e chutes, diverte-se a escória. Os novos bandeirantes continuando a história, dando aos índios a saída de sempre, a morte. Quem nos dava de casa era o Ulisses Tavares. E o Ulisses Tavares me ajuda. Me ajuda muito por ser um poeta, nascido lá em 1950. Além de poeta, professor, enfim, jornalista, dramaturgo. Mas o Ulisses Tavares é de Sorocaba. E ao ser de Sorocaba, ele me ajuda a afastar, porque é importante isso, a ideia de que eu faça que eu tenha um olhar crítico e trágico sobre os bandeirantes por eu ser do Rio Grande do Sul, por exemplo. Por alguma espécie de bairrismo simplório, porque as forças da cultura paulista tomam o bandeirante como símbolo. Alguém poderia dizer, claro, o Demétrio é muito gaúcho, muito sul da terra, e é por isso que ele implica com os bandeirantes, denodados aventureiros. E não é nada disso. Por isso me ajuda que um cara de Sorocaba diga o que diz aqui sobre esse espírito bandeirante. Ele está falando, isso também nos ajuda a acabar com esses estereótipos micro-regionais aí. Ele está falando, ele está se referindo ao assassinato de um caigangue por uns assassinos juvenis, mais ou menos como aqueles que atacaram o índio Galdino. E aqui no Rio Grande do Sul mataram no interior um caigangue. Depois eu conto melhor essa história. E Ulisses faz esse poema falando do espírito bandeirante que há nisso. Por quê? Porque os bandeirantes foram escravizadores e assassinos. Isso pode ser filtrado e deve ser filtrado pela perspectiva histórica. O que era atacar uma tribo naqueles séculos, é claro que não era a mesma coisa do que hoje, o arcabouço ético é outro, o ponto de vista é outro, sim, mas a gente não pode também achar tão natural que a palavra bandeirantes e a figura dos bandeirantes seja tomada sempre com a heroicidade que a gente costuma ver. Realmente isso eu acho pouco aceitável contemporaneamente. Me lembro de uma querida professora, Célia Pinto, tomara que esteja escutando, dizendo: Domingos Jorge Velho é o maior assassino da história do Brasil, dizendo em sala de aula. E aí nós andamos com o Raposo Tavares, com a palavra bandeirantes em todos os meios, enfim, como algo digno. Como se essa revisão não devesse ser feita, como se essa compreensão da história não devesse haver. Hoje é dia do bandeirante. Um dia comemorativo em vários colégios, é claro que sobretudo em São Paulo se comemora essa figura como um antepassado bravio e que, graças ao qual se tem as fronteiras onde estão e os domínios onde estão. É preciso recordar esse outro aspecto. Ulisses Tavares fez isso muito bem, fez isso poeticamente. Com fogo, pedras e chutes, diverte-se a escória, os novos bandeirantes continuando a história, dando aos índios a saída de sempre, a morte. Aos índios, sim, meu querido Ulisses Tavares, e também aos negros. E também aos negros, porque são eles os bandeirantes que destroem, por exemplo, Palmares. Então é necessário recordar esse tipo de coisa e certamente não nos faz ser rancorosos, deixar de ver aspectos positivos e belezas nas coisas. Ao contrário, nós precisamos garantir a sobrevivência dos pontos de vista críticos, dos pontos de vista às vezes não tão edulcorados sobre a nossa história, sobre a nossa cultura.